O que você foi buscar na igreja? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Às vezes nós vamos à igreja porque algum amigo nosso convidou, porque um parente nosso foi, né? Mas, na verdade, nós estamos indo ali sem propósito, né? Sem entender. Não digo nem sem propósito, mas sem entender o que significa aquilo que nós estamos fazendo, não é mesmo? Assim como, às vezes, alguém aceita Jesus, assim como alguém, às vezes, aceita Jesus na igreja, mas, a bem da verdade, ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Foi levado por emoção ali, de repente, a música que está tocando falou o coração dele, né? E ele acaba indo à frente, mas sem realmente saber qual a importância e qual a gravidade, né? Porque é uma coisa muito... não é tão fácil como parece, é muito difícil. Mas, essa é a pergunta, né? O que às vezes você foi buscar na igreja? Que às vezes muitas pessoas vão buscar na igreja. Eu quero começar lendo um texto aqui, no livro de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 17, que importante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o que é o Evangelho? Qual que é o propósito, né, do Evangelho? De nós irmos a uma igreja, da igreja ter sido fundada, qual que é o propósito? A palavra Evangelho, ela tem uma origem no termo grego, né, da palavra Euangelion, que significa boas novas, ou boa mensagem. A raiz da palavra vem do eu, que significa bom, e angelion, que significa mensagem. O termo é comumente associado com a mensagem central do cristianismo, que é a salvação pela graça de Deus, né, através da fé em Jesus Cristo. E qual é esta boa nova? Esta boa nova é o seguinte: a Bíblia nos relata no livro de Gênesis, em seu capítulo 1 ao 3, que Deus, ao criar todas as coisas, os céus e a terra, e tudo que nele existe, inclusive nós, Deus dá uma ordem para Adão e Eva, né, que eles pudessem comer de qualquer árvore que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, eles iriam morrer, né? Ou seja, o que na verdade Deus pediu aqui? Me obedeçam, né? Deus pediu a obediência do ser humano. Porém, infelizmente, nós lemos ali que Eva, ela foi enganada pelo diabo usando uma serpente, e ela desobedeceu a Deus, ela e seu marido, né? E por conta disso, a Bíblia diz que todos nós nos tornamos pecadores, né? Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12 afirma isso. Romanos capítulo 3, 23 ao 24 afirma isso. E Romanos capítulo 5, versículo 12 também afirma que toda a raça humana é pecadora, né? Então, por que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, né? Se nós lermos aqui, na sua raiz, a igreja foi fundada para anunciar o evangelho a toda raça humana, né? Para ensinar os seus membros, né, aquilo que Deus quer que eles façam e aquilo que eles não quer, que Deus não quer que eles façam, né? Para alimentar, socorrer e socorrer todos os membros da igreja, né? Nós vemos aqui, eu quero ler com você, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48, e esta é a missão. Isso foi que Jesus, antes de ascender aos céus,
ordenou à sua igreja. Diz assim: e disse-lhes Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, ou seja, nas profecias que falavam sobre a vinda de Jesus. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, ou seja, convinha que o Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, aqui é justamente a obra da igreja, em nome de Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, arrependimento e o perdão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, ou seja, nós, a igreja, é testemunha desta obra, né? É testemunha. Tem que pregar o evangelho, dizer que por conta de Gênesis 1 ao 13, o ser humano foi feito pecador e estávamos destituídos da glória de Deus, separados, mas através da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos religados a Deus, através do sangue de Jesus na cruz, ou seja, havia um preço a ser pago sobre as nossas vidas que nós não poderíamos pagar para perdoar os nossos pecados. Aí o Deus eterno, né, o Filho, o Deus Filho da Trindade, ele se torna carne, vem e morre na cruz, se oferece por redenção de todos nós. E nós hoje somos perdoados dos nossos pecados e religados a Deus. Não é mesmo? Então, o que você e eu fomos buscar na igreja, né? Aí nós voltamos aqui para o título da nossa mensagem. Talvez uma cura, uma porta de emprego, né? Uma restauração no casamento, uma restauração nas finanças, um carro, uma casa, ou tantas outras coisas. Infelizmente, eu sinto te informar que o Evangelho não é isso, né? O Evangelho não foi feito para isso. Temos que entender que nós temos que buscar o Senhor pelo que Ele fez, entender que nós somos pecadores. Se nós não aceitarmos a Jesus e mudarmos nossa vida, nosso caráter, as nossas ações, estaremos condenados ao inferno eternamente, né? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Diz aqui no livro de Romanos, capítulo 1, este é o versículo 16, assim: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Paulo falando aos romanos, a igreja que ele tinha formado e que estava em Roma, deixa claro que o Evangelho, ou a mensagem que as igrejas devem propagar, é de salvação, arrependimento do ser humano, entender que pecou, e não foi somente por conta de Adão e Eva, né? Porque muitos ainda dizem que o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Na verdade, ali foi o início, foi um start. Porém, eu tenho certeza que nós, como seres humanos, mentimos, às vezes cobiçamos o que não é nosso, falamos mal de outras pessoas, queremos o mal de outras pessoas, ou seja, estamos pecando constantemente. Então não é só a questão, não é só o pecado original, Adão e Eva, mas nós constantemente pecamos. Pelos nossos próprios pecados seremos condenados, né? É isso que nós temos que entender. Aí sim, né, aceitei um compromisso com Jesus, entendi que eu sou um pecador, me arrependi, sigo uma vida de renúncias daquilo que desagrada a Deus, né? Aí sim, Deus pode me ajudar, por que não? Deus é um Pai, Ele tem prazer em nos socorrer, mas a nossa busca primária não pode ser o que Deus pode nos oferecer, mas sim o amor de Deus. A busca primária é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, mostrar que nós realmente nos arrependemos e queremos ter uma nova comunhão com Ele. Olha o que Jesus aqui, Ele nos orienta, né? Olha só que maravilhoso. Está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25.
ao 33. Olha o que diz aqui, como é maravilhosa a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Olha só que tremendo. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele pergunta para nós, né? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou preocupações, acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, qual de nós, com nossas preocupações, poderá aumentar a nossa altura? Seja 1 centímetro, diminuir? Nenhum, né? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes lírios. Pois se Deus assim veste a erva do campo, e que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, aqueles que não conhecem a Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, ser um súdito do céu, compreender as Escrituras e cumprir aquilo que está escrito. E a justiça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E todas estas coisas, ou seja, o alimento, a bebida e o vestuário, vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Então, que nós tenhamos este entendimento, né? Temos este entendimento. Temos que ir à igreja para, em primeiro lugar, entender que um Deus eterno se tornou homem, morreu na cruz, verteu seu sangue para pagar o preço do nosso pecado. Nós seríamos condenados, nós seríamos jogados no inferno eternamente. Porém, quando Jesus Cristo ele morre na cruz, ele paga esta condenação. E o Pai nos perdoa, mediante nós aceitarmos Jesus, aceitarmos as suas leis que estão na Bíblia, lutarmos constantemente para mudar o nosso caráter, nossa forma de agir que desagrada a Deus. E só assim conseguiremos um dia estar no céu com Ele, porque Deus preparou um novo céu, uma nova terra, onde viveremos eternamente com os nossos queridos, nossos amados. Tá bom? Então, não vá na igreja atrás de bênçãos financeiras, curas e outras coisas. Vá para se arrepender, vá para dizer que você entende a obra de Cristo e que você ama a Deus e ama o que Ele fez por você. Aí sim, Ele, como um Pai amoroso, com certeza irá mudar aquilo que você precisa, seja uma cura, seja uma situação no casamento. Deus irá intervir ao seu favor, porque Ele entendeu que você não está atrás das mãos dele, mas sim atrás do amor que Ele nos demonstrou lá na cruz do Calvário. Tá bom? Deus te abençoe.